E aí, galera do terceirão, estamos então aqui, voltando aos nossos trabalhos, dessa forma diferenciada, por meio desses vídeos, onde eu quero aí começar com vocês essa retomada do nosso trabalho, começando então, bem diferente do que a gente pensava, Vamos começar então o trabalho do livro, com essa nossa primeira unidade, que é a genética. A genética, então, que é o ramo da biologia que estuda o material genético, que é o DNA, e a transmissão dos seus caracteres hereditários. Então, o foco dessa ciência, que é a genética, em primeiro lugar, é o que? A molécula de DNA, chamada molécula da vida. E também a transmissão dos caracteres hereditários, porque como nós vimos lá no primeiro ano, o DNA tem várias funções. Uma delas é a transmissão das características, dos pais para os filhos. E é isso que a genética, então, ela vai demonstrar. Até porque, desde os primórdios do homem, saber como se gera uma criança, até os supostos homens das cavernas já sabiam. Agora, como é que as nossas características, nossas particularidades, a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, como é que isso se manifesta nos nossos filhos? Então, isso vai ser uma procura dessa resposta ao longo do tempo. E é por isso que então, eu gosto de falar sempre um pouco do histórico disso, Quais foram as respostas que foram tentadas dar ao longo do tempo para essa pergunta? Como é que as nossas características são transmitidas para os nossos descendentes? E o primeiro que vai começar essa história é esse famoso filósofo grego que todos conhecem, que é Aristóteles. Ele dizia então que a vida estava contida no sêmen do homem. Então, em outras palavras, ele dizia que era o homem o responsável por gerar uma vida. Dentro do sêmen, do esperma do homem, estaria ali então uma força vital, que uma vez esse sêmen depositado dentro do útero da mulher, que para ele era só uma mera incubadora, a partir daquele sêmen a vida iria se gerar. Se a criança nascia do sexo masculino, é porque aquele sêmen teria vindo do testículo direito. Se era do sexo feminino, viria do testículo esquerdo. Então, por mais que a gente possa achar absurda, essa ideia de Aristóteles perdurou por milênios. Somente no século XVII é que esses dois cientistas, o Graff, que era um médico, e o Leeuwenhoek, nós já falamos dele no primeiro ano, vão começar a mudar essa história. O primeiro, quando descobre o gameta feminino, que seria depois chamado de óvulo. E o Leeuwenhoek, observando ao microscópio o seu sêmen, vai observar pequenos seres, que na época ele chamou de animálculos, mas que depois soube-se que trataria do gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, a partir dali começou-se a ver que, na verdade, era homem e mulher, macho e fêmea, tinham participação na geração de um indivíduo. Só que depois isso tem um passo atrás, quando surge essa chamada teoria da pré-formação. Ela diz o quê? Um certo cientista disse ter visto um dia dentro do gameta masculino um ser humano em miniatura, que ele chamou de homúnculo. Então essa teoria ele defendia que o indivíduo ele já está assim pré-formado dentro do gameta. E uma vez que ele chega dentro do útero, ele só vai se desenvolver. Então essa teoria ficou chamada de pré-formação. E aí é um passo atrás, porque se diz que o indivíduo está dentro do gameta masculino, então o papel era só do homem de gerar a vida. Posteriormente, tempos depois, surge essa teoria da epigênese, defendida por dois cientistas chamados Wolff e Baer, que dizia o seguinte, que o indivíduo era resultante de um processo de mudanças, ou seja, tecidos geram órgãos geram sistemas até formar um indivíduo. E essa teoria é correta,
apesar de que na época eles não tinham dados científicos, mas essa dedução é perfeita. Porque nós sabemos hoje que das células gera tecidos, os tecidos geram órgãos, os órgãos geram sistemas, os sistemas vão gerar um indivíduo. No entanto, essa teoria foi derrubada por essa outra teoria chamada teoria da pangênese, de Charles Darwin, que nós vamos falar muito dele lá na evolução. Onde essa teoria dele, ele defendia que cada parte do corpo produzia uma cópia em miniatura chamada pangene, que se uniria então para formar o indivíduo. Então você imagine que, segundo Darwin, cada parte do corpo, o olho formava uma miniatura de si mesmo, o nariz, a boca, o coração, o cérebro. Essas pequenas miniaturas de cada órgão se uniriam dentro do gameta e aí formaria o indivíduo que depois se geraria no corpo da mulher. E essa teoria, por incrível que pareça, foi aceita por muito tempo. Por quê? Porque Charles Darwin ganhou muita notoriedade por causa da sua teoria da evolução. Aí vem aquele que nós vamos falar muito dele na sequência, que é Mendel, Gregor Mendel. Ele defendeu, através do trabalho dele, ele defendeu essa teoria chamada herança através de fatores, onde ele dizia que as características de um indivíduo estão contidas em fatores presentes nos gametas. Então nós vamos explicar com mais detalhes esse trabalho dele, onde ele chegou a essa dedução, a essa conclusão. As características são passadas de um indivíduo para outro através de informações que estão dentro dos gametas, que ele denominou à época de fatores. E aí chegamos aqui já no século XX, 1900, onde esse senhor chamado Morgan, junto com um grupo de colaboradores, enunciou uma teoria chamada teoria cromossômica da herança, onde ele dizia quase que a mesma coisa de Mendel, só que no caso dele ele diz que as características de um indivíduo estão contidas nos genes, presentes nos cromossomos. Enquanto Mendel diz que as características estão em fatores, Morgan diz que essas características estão presentes nos genes. Então, a partir daqui, surge então em 1910 a ciência genética, defendendo isso, que as nossas características são passadas de pais para filhos através de informações que estão lá dentro das células, nos cromossomos, dentro dessas estruturas chamadas genes. Daí a ciência se chamar genética. E é isso que nós vamos então estudar ao longo desse capítulo, dessa unidade, começando por essas duas leis, as chamadas leis de Mendel, que a gente continua na sequência.